E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Vou repetir. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. É importante que você grave esses versículos. Eu vou repetir novamente. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu que em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém? Até aqui. Todas nós já ouvimos falar, né? Na mulher do fluxo de sangue. Mas para você compreender melhor a história, para você entender melhor, a mulher, naquela época, ela estava menstruada nas suas regras, e passando o tempo das suas regras, se os dias se estendessem mais, ela seria separada. E ela seria separada e ficaria em um lugar separado, porque ela estava impura. E ali ela ficaria, ia para o arraial dos impuros e ficaria com outras pessoas com enfermidades. E o interessante é que menstruação, né, as nossas regras, é algo tão íntimo, né? É algo que é a nossa intimidade, né? E imagina você ter que ser separada, né? A Bíblia diz que ela ficou 12 anos sofrendo dessa enfermidade. É muito tempo. E a Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas se ela teve a primeira menstruação com 12 a 13 anos, mais 12, a gente imagina que ela teria, em média, 24 a 25 anos. Então, ela foi privada, durante todo esse tempo, de uma vida normal, como nós temos. Né? Imagina, você ser privada, você ser separada, você não poder viver o que as outras pessoas vivem, porque você tem um problema, uma enfermidade, a qual você é considerada imunda, e tudo que você tocasse impura, você seria impura. Então você não podia tocar, você tinha que estar separada. Então ela foi privada de todas as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Pensa, a vida passando, o tempo passando, você com uma enfermidade e sem poder viver todos aqueles sonhos. Eu quero falar com você nessa noite sobre o tempo. Né? 12 anos para você é muito ou pouco tempo? Muito, né? 12 anos é muito tempo. Mas Jesus, ele é tremendo. Ele não nos deixa de forma nenhuma no escuro. Ele não nos deixa de forma nenhuma sem resposta. Porque se a gente parar para pensar, 12 anos é muito tempo com uma enfermidade, com um problema. Mas ele diz aqui, ó. A Bíblia diz em Marcos 5:25, que a mulher vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Isso é bastante tempo. Mas a gente aprende também, em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Não é lindo? Jesus não é lindo? Por quê? Porque ele está dizendo, olha, se preocupa não, porque tudo há um tempo. Ele não está dizendo todo o tempo, há um tempo para cada coisa. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar com você sobre o tempo. O tempo machuca, o tempo dói, o tempo fere. Porque só quem está esperando por algo sabe o que é o tempo. E eu quero falar com você nessa noite sobre áreas íntimas nossas, da nossa intimidade. Porque a mulher sangrava, ok? Mas
a menstruação é algo tão íntimo nosso. Você não sai mostrando e falando para as pessoas, olha, eu estou sangrando. No máximo o seu marido sabe. É muito íntimo, é muito pessoal seu. E ela sofria de uma enfermidade íntima. Ela foi separada e colocada junto com as outras pessoas, por exemplo, os leprosos, que é uma enfermidade exposta. Você consegue visualizar uma pessoa que está com a lepra, porque o corpo dela vai dizer, vai denunciar. Mas tem enfermidades que é no nosso íntimo. Tem coisas que é lá dentro. Só você sabe. Talvez se ela não tivesse, ela passaria sem ninguém saber em alguns lugares. Ela não poderia frequentar festas, igreja, pela enfermidade que ela tinha. Mas talvez se ela escondesse aquilo ali, ela poderia e ninguém ia saber. E conosco não é diferente. Tem feridas, nossa, que são expostas. Não tem como a gente esconder. Mas tem feridas que só nós sabemos. Só Jesus sabe. Então talvez o tempo que você enfrenta hoje, talvez seja diferente do tempo daquela mulher. 12 anos é muito tempo. Talvez você enfrenta um tempo de 1 ano, talvez você enfrenta um tempo de 2 anos, eu não sei dizer. Mas eu sei de uma coisa, é muito tempo e o tempo demora e dói. Dói muito. Porque é interessante, eu estava analisando isso, que no processo do tempo, você precisa passar o tempo determinado, mas nesse processo, você consegue visualizar outras pessoas vivendo aquilo que você gostaria de viver. Então o tempo é interessante, ele machuca tanto a gente. Por exemplo, você tem um sonho de comprar uma casa. Passa-se 10 anos. Você não conseguiu ainda, mas durante esses 10 anos, com certeza, você viu várias pessoas que compraram uma casa. Não é verdade? Você que é solteira, tem um sonho de casar. Às vezes você está esperando há anos, mas durante esse processo do tempo, você vê várias pessoas se casando. Por isso que o tempo machuca a gente. Por isso que o tempo fere a gente. Porque você precisa passar por ele, observando as outras pessoas viverem aquilo que você ainda não conseguiu. Não é verdade? Pensa um pouquinho. Aquilo que é o seu sonho. E quantas vezes você viu as pessoas vivendo aquilo que você gostaria de viver e o seu tempo não chegou ainda? Você espera, e para quem está de fora, o tempo passa muito rápido. Quando você está grávida, né? Às vezes você encontra uma mulher que está grávida, passa 9 meses, você fala, nossa, mas já nasceu, mas só ela sabe. Gerando 9 meses, as que enjoam, passa 3 meses enjoando, vomitando, vivendo todo aquele tempo. Mas para a gente que está de fora foi muito rápido. Não é verdade? Então tem áreas, o tempo ele machuca muito, mas tem áreas na nossa vida que dói muito mais do que o que a gente imagina, do que a gente mostra para as pessoas. Né? Eu não sei que tempo você está enfrentando hoje. Não sei qual é o tempo que você hoje enfrenta, mas eu sei de uma coisa, todas nós enfrentamos. Eu não sei qual é a área íntima, porque hoje o Senhor quer tratar com você na intimidade. Na sua intimidade. As nossas regras não é a nossa intimidade? É a nossa intimidade. Então Ele quer tratar com você hoje na sua intimidade. Sabe aquela coisa que só você sabe? Sabe aquela ferida que só você sabe e você nem conta? Porque às vezes você não quer nem falar sobre aquilo. Mas uma coisa é certa, todas nós temos. Todas nós temos. Então não sei qual o tempo que você está enfrentando. Se é na sua casa,
Não sei se é o tempo de conversão de alguém da tua família. Eu não sei se é no seu trabalho. Não sei. Se há muito tempo você espera algo melhor e ainda não aconteceu. Eu não sei se é na tua vida profissional. Não sei se é na tua vida espiritual que você fala, olha, eu estou indo para a igreja, eu estou indo, mas eu sinto que ainda não fluiu. Eu não sei. Mas eu sei que todas nós enfrentamos um tempo. Não sei se é na igreja, de repente você está, mas você fala, eu queria fluir mais, mas eu não consigo sair de onde eu estou. Mas todas nós enfrentamos um tempo. Na verdade, essa demora do tempo está forjando o seu caráter. Quando nós passamos por o processo do tempo, ele dói, ele machuca, ele fere, mas ele forja o nosso caráter. Somos forjados através disso. Só que nós aprendemos uma coisa interessante com ela. 12 anos, sofrendo de uma enfermidade, separada, sendo privada de uma adolescência, de uma juventude, mas tem uma coisa maravilhosa que nós aprendemos com ela nessa noite, ela não desistiu. E uma mulher de Deus, o que ela tem de diferente, de especial nela, é que ela não desiste. Ela passa por os processos, dói, machuca, fere, mas ela não desiste. Ela continua firme. Então eu não sei qual o tempo que você está passando, eu não sei qual o tempo que você passa na sua vida, qual a enfermidade que você passa, qual a área íntima sua que você tem feridas. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar. Só que o interessante dessa mulher é que ela passa todo esse processo de tempo, com certeza com muito sofrimento, porque imaginar, né? Esse processo é uma coisa, mas viver é outra coisa totalmente diferente. É o que eu estou dizendo para você aqui, que todas nós temos sonhos, projetos, que muitas vezes não acontecem, nós olhamos para a vida das pessoas e vimos aquilo acontecendo, e você pensa, mas quando vai chegar o meu tempo? Quando vai chegar o meu dia? Né? Mas o mais interessante de tudo isso é que quando nós estamos na presença de Deus, nós conseguimos forças para continuar buscando a face do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos dá força. E se você está aqui nessa noite é porque o Senhor te trouxe aqui. Ah, mas eu acho que em determinados momentos eu perdi as minhas forças. Mas o Espírito que habita dentro de você renovou as suas forças. Amém, queridas? Então existe um tempo determinado para cada coisa. Ela não desistiu. Com certeza os pais gastaram todos os recursos dela, porque a Bíblia diz que todos os recursos humanos foram gastados. Assim como eu e você, quando queremos algo e colocamos toda a nossa energia para alcançar, quem não vai recorrer de tudo que você tem financeiramente ou com as suas forças físicas para recuperar a saúde de uma filha ou de um filho? Quem não vai recorrer a todos os recursos? Mas existem determinados momentos na vida que os recursos se acabam. Você não tem mais recursos. Sabe quando quantas vezes eu ouvi, quantas mulheres está sendo ministrada e fala, bispa, eu não tenho mais o que fazer por determinada pessoa. Eu não tenho mais o que fazer por determinado problema. Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Aí é legal. Porque quando acabam os nossos recursos, o Senhor entra. Aí o interessante é que todos os recursos dela se esgotou. Financeiramente, os melhores médicos, todos os recursos humanos foram esgotados. Em Marcos 25, 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Tudo. Mas, olha isso aqui, gente. Mas, em vez de melhorar, piorava.
em vez de melhorar, piorava. Não é assim muitas vezes na nossa vida? A minha mãe às vezes orava assim, quanto mais eu oro, minha mãe falava, mas a assombração aparece. Não é assim? Tem hora que você fala assim, eu estou orando, e o negócio só piora. Tem situações na nossa vida que você diz, não é possível. Eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou fazendo tudo certinho, mas eu não vejo uma melhora. Eu não vejo uma melhora. E aqui, olha, mas em vez de melhorar, piorava. 12 anos, quer dizer, ela ia de mal a pior. Aí você acha que muitas vezes você está fazendo muito? Não, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo a minha parte, e a gente vai fazendo a nossa parte, e você vai querendo resultados, e os resultados não vêm, aí quando você olha está pior. Aí você diz, não é possível. Mas o segredo de uma mulher de Deus é esse aqui, ó. Essas mulheres que estão aqui, que não desistiram. O segredo dessa mulher aqui é que ela não desistiu. Ela não desistiu. Porque gastar tudo que ela tinha significava, acabei os meus recursos. Sabe quando você investe em uma pessoa e você não vê um progresso, porque tem pessoas que é assim. Você investe tudo que você tem, mas você não vê um progresso. A vontade que dá é desistir. Tem situação que você investe e não avança. E o que você tem vontade de fazer? Muitas vezes parar. Mas essa mulher, ela vem nos ensinar nessa noite que ela não desistiu, mesmo sofrendo de uma enfermidade por 12 anos. Porque existe um tempo determinado para cada coisa. Não é o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é infeliz o tempo todo, ninguém tem um problema desde que nasceu até que morreu. Não, existem tempos na vida. Embora o tempo machuque, embora o tempo fere a gente, embora o tempo desgasta, mas existe um tempo para cada coisa. E com essa mulher eu aprendo demais mesmo, a respeitar os tempos e a aceitar o tempo. Ela gastou todos os recursos, fez o máximo e mesmo assim não teve resultado. Você já se pegou pensando dessa forma? Você já se pegou pensando, Senhor, eu já fiz tudo, não tenho mais nada para fazer. Eu já me doei tanto, eu já cedi tanto. Sempre eu tenho que ceder, sempre eu tenho que pedir desculpa, sempre eu tenho que... Por que eu tenho que ceder a vida inteira? Por que eu tenho que ceder? E eu não vejo avanço. Por que eu tenho que me desgastar tanto emocionalmente e não vejo resultados? Eu não tenho mais recursos para trabalhar, acabou os meus recursos. Mas essa mulher, ela vem nos ensinar de uma forma tão linda, que mesmo ela vivendo as lutas dela, durante 12 anos, pensa o psicológico de uma mulher, sem poder estar onde as outras estavam, sem poder, talvez ter a vaidade que as outras tinham. Pensa o psicológico dessa mulher, como que não era abalada, as estruturas emocionais dela. E ela vai nos ensinar que mesmo com o tempo, mesmo acabando os recursos, mesmo acabando tudo isso, Jesus, ele veio para mudar a história dela. Aí o interessante, vou ler aqui para você ver. O interessante é que ela não desistiu em nenhum tempo. Em nenhum momento. Com certeza ela teve os dias que teve vontade de desistir e de falar, para tudo, já gastou tudo, já fez tudo que tinha que fazer, não tem mais como prosseguir, não tem mais como avançar.
Mas com certeza no outro dia ela se levantou, como eu e você, e foi buscar novamente. Talvez você nessa noite veio aqui por algum motivo, buscar algo na sua intimidade. Talvez o Senhor quer tratar com você hoje no teu íntimo, lá no profundo do teu íntimo. Talvez você veio aqui nessa noite hoje buscar pela cura da tua família, eu não sei dizer. Ou talvez você veio buscar pelo seu casamento, pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira, uma cura. Mas quando aquela mulher gastou todos os recursos e ela ouviu falar que Jesus estava em algum lugar. Eu quero enfatizar nessa noite para você não se esquecer. Ela pensou. Olha o poder de um pensamento quando você usa ele para as coisas boas. Ela pensou, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Veio o pensamento, depois veio a ação. Então olha o poder de quando você pensa algo que é transformador na sua vida. E você coloca isso em ação. Aí ela ouve que Jesus está pregando, curando. Aí ela diz, ela pensou no seu pensamento, se eu apenas tocar nele, tocar nas vestes dele, eu serei curada. Porque é um turbilhão de pensamentos nas nossas mentes, não é verdade? São pensamentos bons e pensamentos ruins. Agora o poder do pensamento, olha que tremendo, ela pensou aquilo ali, como muitas vezes você pensa, ai Senhor, me ajuda nessa área. E quando ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, ela pôs em ação. Aí ela teve que enfrentar tudo. O preconceito também, e ter que ir escondido ali para tocar no Senhor. E eu fiquei imaginando como a nossa mente é algo tão tremendo, tão poderoso, que nos leva, através dos nossos pensamentos, quando você coloca aquilo em prática, tanto para o lado bom como para o lado ruim, mas quando você usa da maneira correta, como a tua vida pode mudar através dos teus pensamentos? Como os seus sonhos e os seus projetos podem mudar? Porque muitas vezes a gente pensa em fazer tantas coisas, mas não faz. Você tem tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos, mas você não coloca em prática. Agora quando ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Aí ela foi e pôs o plano em ação. Você tem algum plano? Você tem algo na tua mente que você tem guardado, mas você não pôs em prática ainda? Aí quando ela toca no Senhor, é tão interessante, quando ela toca, ela sente que ela foi curada, mas Jesus não tinha falado nada ainda. Ela sente que cessou a hemorragia. Ela sente. E o Senhor ainda não tinha falado nada para ela. Aí o Senhor pergunta para ela, quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos dizem, mestre, como quem tocou? A multidão te aperta. E o Senhor pergunta quem curou, quem tocou é muita gente. Aí ele diz, epa. Você está conseguindo entender? Olha, primeiro pensou, se eu apenas tocar, eu serei curada. Amém? Então toda vez, querida, que vier um pensamento na tua mente, toda vez que vier algo que você diz, eu preciso, coloque em ação. Creia, acredite, toque nele. Não deixe só no pensamento. Porque muitas vezes nós temos planos e projetos que ficam só no pensamento. Ela poderia ter pensado e ter ficado lá.
Eu pensei, se eu tocasse nele eu seria curada, mas eu já procurei tantos médicos e eles não conseguiram fazer nada, eu vou ficar aqui mesmo. Não vai. Não, ela pensou e agiu. A Ju, ela pensou em fazer os bolos lá, mas ela agiu. Porque tem muitos projetos que ficam só aqui, no pensamento. Sonhos, projetos que não saem. Como que você vai alcançar o teu milagre? De que maneira você vai tocar nele se você não sai do lugar? De que maneira? De que maneira você vai restaurar o teu casamento? De que maneira você vai restaurar a tua vida financeira? De que maneira você vai restaurar a tua vida espiritual se você não sai do lugar? Para nada. Ela tinha todos os motivos. Até só para pensar, porque já gastou tudo, tinha procurado os melhores médicos e nada tinha acontecido. Então ela poderia ter pensado e não ter colocado em ação o pensamento dela. Então o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, querida, eu sei e o Senhor sabe os pensamentos que você tem. Mas é necessário que você coloque ele em prática. É necessário que você faça alguma coisa. É necessário que você vá em busca do Senhor. Se você só pensar e você não agir, não vai mudar nada. Existem áreas das nossas vidas íntimas que só nós sabemos. Existem feridas tão íntimas dentro da gente, tão íntimas, que nem o marido sabe, nem a melhor amiga. Mas que o Senhor quer tratar com você nessa noite, que o Senhor quer curar você nessa noite. E o interessante é que nessa noite Ele quer curar, não é nada que está exposto, é aquilo que está no teu íntimo, lá no teu íntimo, guardado, como as nossas regras, que são tão pessoal nossa. É algo tão pessoal. O Senhor quer tratar com você na intimidade. Aí quando ela toca no Senhor, porque ela pensou, agiu, foi lá, tocou no Senhor, sentiu que foi curada, sentiu. O Senhor não tinha falado nada ainda. Aí ele diz, né? Ele pergunta, quem me tocou? Aí, pensa o misto de sentimentos daquela mulher. Falo ou não falo que fui eu? Conto ou não conto que fui eu? Eu imagino, né? Que ela deve ter ficado com os sentimentos ali confusos. Porque ele não tinha dito nada ainda. Ela sentiu que tinha cessado a hemorragia. Então, tem coisas que precisa você. Aí ela vai e conta a verdade. Ela diz, Senhor, eu te toquei. Eu te toquei. Eu precisava desse milagre. E ela conta. E aí quando ela conta para o Senhor, Ele chama ela de filha. Olha que tremendo. Então tem determinados momentos na nossa vida que a gente despreza algumas áreas íntimas nossas. E a gente não conta para o Senhor. Mas é necessário falar a verdade. Eu me lembro quando eu queria engravidar, que eu perdi os 2 primeiros bebês. Lá na outra igreja, toda vez que tinha alguém pregando, eles chamavam quem está precisando de uma cura, de um milagre. Vem aqui na frente, toda vez eu ia. Chegou uma hora que eu fiquei com vergonha. E eu queria engravidar. E aí eu falei, mas toda vez eu vou na frente, o povo eu já estou manjada lá. Porque chamou, eu estava na frente. Só que eu já estava um pouco constrangida. Porque eu falava, toda vez eu vou na frente. E toda vez os pregadores falavam a mesma coisa. Você que tem que é um milagre, precisa de uma cura em determinada área, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aí um dia eu falei, não vou mais não, porque já estou sem graça, toda vez eu vou na frente. Mas teve um dia, um culto de mulheres que eu fui, e a pastora falou isso. Você que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu falei, meu Deus, não quero ir. Aí depois eu pensei, mas eu quero engravidar. Eu vou. Criei coragem, fui. Porque eu queria, era meu sonho. Gente, é um sonho. Sonho é sonho. Eu queria.
Mas às vezes a gente não quer contar para o Senhor os sonhos. E Ele quer ouvir de você, porque ela falou a verdade para Ele. Ele diz, quem me tocou? Aí ela, imagino eu que veio um misto de sentimentos dela. Eu conto ou não conto? Aí ela diz, eu toquei. Eu precisava desse milagre. Enfim, ela conta para o Senhor. E naquele dia que eu fui na frente lá novamente, depois de inúmeras vezes que eu já tinha ido, que eu já estava sem graça de ir todas as vezes, naquele dia eu senti que quando eu saísse dali eu ia engravidar. Foi tão tremendo assim, porque eu fui meio constrangida, mas eu sabia, quando eu sentei eu falei, eu vou engravidar. Mas eu ainda fiquei com medo de ir novamente. Mas eu fui. Passou uma semana, eu engravidei. Então olha que tremendo, que tremendo. E eu poderia não ter ido novamente, porque às vezes eu falava assim, é tão íntimo meu, não precisa todo mundo saber que eu quero isso, que eu quero. Tem coisas que você precisa falar para o Senhor. Tem coisas que você precisa dizer para Ele, da sua intimidade. Tem problemas que são externos. Você nem precisa falar, todo mundo sabe. É tudo tão claro às vezes que as pessoas veem, mas tem coisas íntimas sua que é só você e Deus. Então eu me lembro que naquele dia me marcou muito, porque eu fui lá na frente novamente e naquele dia eu recebi de fato aquilo que eu queria. Então você precisa ir ao encontro do Senhor, porque Ele é quem determina o dia que Ele vai te curar das suas feridas, dos seus medos, das suas dores. Ele é que determina. O que nós não podemos é desistir. Porque essa mulher me ensinou tanto, quando ela tomou a atitude de ir. E quando ela pensou, e ela pôs aquele pensamento em ação, e ela pôs aquele pensamento em prática. Olha só, ela estava como uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, desconhecida. Aí depois o Senhor diz, filha, porque ela agiu. E ela foi curada da enfermidade dela. Então não sei qual é a área que você precisa de uma cura. Eu sei que tem. Nenhuma de nós aqui adianta dizer assim, não, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Não, tem. Todas nós temos alguma coisa, alguma área, em determinado lugar, em determinado momento da sua vida, que você diz aqui, isso aqui precisa mudar. Essa é a minha intimidade com o Senhor. E o Senhor quer tratar com você nessa área, na sua intimidade, que eu não sei, mas que você sabe. Você sabe. Por isso que você não se esqueça dessa palavra. Que você coloque essa palavra no teu coração com uma forma tão poderosa. Mas é muito tempo, não tem problema. Eu sei que o tempo machuca, eu sei que o tempo fere, eu sei que o tempo ele dói muito. Porque você vê a vida dos outros andando, porque você vê os projetos das outras pessoas acontecendo e os seus projetos não. Você vê outras pessoas sendo curadas, você vê outras pessoas, mas tem um tempo. O tempo da cura na vida daquela mulher chegou. Não será diferente na sua vida. Não será diferente. O que você precisa é colocar em prática. O que você precisa é entender que existe um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Ele só não pode agir quando nós não damos espaço para Ele. Mas quando os nossos recursos se acabam. Quando você diz, Senhor, eu não tenho mais o que fazer nessa área. Quando você diz, Senhor, eu já tentei de todas as formas, tudo que eu podia. O Senhor é testemunha disso. Quantas vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, até aqui, o Senhor viu que eu fiz tudo certinho. E eu não consegui. É exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento, quando você diz, agora eu não tenho mais o que fazer, que Ele diz, deixa comigo, eu tenho o que fazer. Eu só preciso que você confie em mim. Eu só preciso que você conte para mim
as suas intimidades. Eu só preciso que você abra o seu coração e fale qual é a sua intimidade. Porque hoje eu quero tratar na sua intimidade, no seu eu, no mais profundo do teu ser, na área que ninguém sabe. Milagres que você não conta para ninguém, porque você fala, não, isso é tão... Mas não importa, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser um sonho pequeno, pode ser um sonho grande, é o teu sonho, é o teu projeto. Confia no Senhor. Feche seus olhos.